Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o MXRF11, o queridinho aí do mercado de fundos imobiliários, só que infelizmente ele está caro. Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês dois fundos imobiliários que eu estou de olho nesse momento, lembrando que não é indicação de investimentos. Se você quiser ter uma indicação de investimentos por meio de um profissional, eu mesmo, consultor de investimentos, CVM, especialista de investimentos pela Ambima, o link está na descrição. Lembrando que toda indicação de investimentos é personalizada, a gente vai olhar a sua alocação de ativos, a gente vai olhar a sua carteira toda e o seu perfil para poder indicar os melhores investimentos para você. Então esse vídeo não é indicação, considere-se como um vídeo educativo, onde eu vou trazer informações desses fundos para você. Então, começando por aqui, olhando o ranking de valores patrimoniais, a gente já consegue enxergar o MXRF11 aqui, ó, na posição 10, com mais de 2,5 bilhões de valor patrimonial. Então é um fundo gigantesco, né? Com uma liquidez de 10 milhões, liquidez diária de 10 milhões, é muita liquidez, é um fundo muito grande, é muito relevante esse fundo no mercado de fundos imobiliários. Se a gente olhar o último relatório dele aqui, o gestor pronunciou que já chegou a quase 910 mil cotistas, então é o maior fundo estourado, sem dúvida nenhuma, do mercado. Hoje a gente tem em torno de 2,2 milhões de investidores de fundos imobiliários e quase 1 milhão de investidores investem no MXRF11, então é um fundo muito relevante no mercado. Se a gente olhar nas cotações dele hoje, ele está com P sobre VP de 1,08, então ele está mais caro do que ele vale. Para quem não sabe, o P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Quando a gente fala de fundo de papel, esse indicador ele é muito importante. Sempre que tiver acima de 1, mostra que o fundo está mais caro, ele está custando mais do que o valor patrimonial. Então pensa o seguinte, você vai comprar um sapato que ele custa R$100, o preço dele é R$100, só que hoje ele está custando 110, então não faz sentido você comprar ele por 110. Então é a mesma coisa de um fundo imobiliário. Mas se a gente olhar o MXRF11 hoje, ele é um fundo do tipo híbrido. Por que híbrido, né? Ele é um fundo de papel, só que ele é considerado um fundo imobiliário do tipo híbrido porque ele tem na sua carteira também fundos imobiliários, tem permutas financeiras e tem outros ativos, né? SRIs, que é a grande parte do patrimônio do fundo. Se a gente olhar a apresentação aqui, que é o último relatório gerencial do fundo, a gente rodar lá embaixo, a gente consegue ver aqui a distribuição exata dos investimentos por classe de ativos. Então 74% ele investe em CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários. Então aqui são financiamentos imobiliários. O restante, 5% de caixa, 16% em fundos imobiliários e 5% em permutas financeiras. Então por isso que ele é considerado um investimento do tipo híbrido pela Ambima, né? Mas na verdade ele é um fundo de papel, porque ele tem grande parte investidos em papel. Hoje a carteira dele de CRI está dividido em 31% em CDI e 52% em IPCA. Então ele é um fundo imobiliário que investe um pouco mais ali na inflação, no IPCA. Ele é atrelado, né, indexado a inflação. Então a gente consegue perceber que conforme a inflação e o CDI for caindo, esse fundo tende a diminuir os dividendos. Isso é natural no mercado, é normal isso acontecer, só que a gente tem que pensar do outro lado também. Quando a gente tem queda da nossa taxa Selic, muitos investidores passam a investir na renda variável, porque a renda fixa não vai estar valorizando tanto, então o pessoal começa a migrar para a renda variável, e aí nesse momento a cotação dos fundos imobiliários tendem a subir. Então a gente pode perceber talvez uma queda dos dividendos um pouquinho, mas também uma valorização no valor da cota, então a gente consegue equilibrar isso. E se a gente olhar os dividendos do MXRF11, os últimos dividendos dos últimos anos, hoje ele está pagando um dividend yield de em torno de 12,24% ao ano, e nos últimos 5 anos ele pagou em torno de 9,88%. Então agora eu vou trazer dois fundos imobiliários que na minha visão estão valendo mais a pena que o MXRF11 hoje. O primeiro deles é o CPTS11, é um fundo imobiliário também de papel. Esse fundo aqui ele é mais indexado ao IPCA, ele tem em torno de 68% dos CRIs, da carteira dos CRIs em IPCA. Hoje ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, a gente está tendo um desconto de 4% aproximadamente. Liquidez diária em torno de 6 milhões, é uma liquidez muito considerável. Se a gente olhar aqui a questão dos dividendos, dos últimos dividendos, o CPTS está pagando em torno de 11% hoje e nos últimos 5 anos ele pagou em torno de 10,52%. Então aqui ele já ganha do MXRF11 nos últimos 5 anos, só que lembrando que é um fundo imobiliário também mais indexado ali para o IPCA. Quando a gente tiver uma queda do IPCA, a gente pode ter uma queda dos dividendos.
Então ele é um fundo que ele é mais atrelado ao IPCA. Lembrando que quando a gente fala muito de fundos de papéis, a gente também tem que olhar o cenário econômico do Brasil. A gente está vendo uma tendência de queda da Selic, mas eu não imagino que a gente vai ter uma queda tão expressiva em pouco tempo. A gente vai ter uma queda ali que possa chegar a 8%, sei lá, daqui 12 meses. A gente não tem uma previsão exata, mas abaixo disso é praticamente muito difícil isso acontecer. Então, por isso, fundos de papéis vão continuar sendo atrativos, independente da gente também ter uma queda muito expressiva na Selic. Os fundos imobiliários vão estar sempre pagando mais que a renda fixa, então esse ciclo sempre vai valer a pena você investir em fundos de papéis. É claro, lembrando que fundos de papéis eles sempre vão entregar para a gente ali a inflação e mais um prêmio de juros. Por isso é muito importante você como investidor sempre já reinvestir os seus dividendos se você não for viver de renda por enquanto, para exatamente você ganhar da inflação no longo prazo. Então é importante entender isso, é diferente de fundos de tijolos, né, que o fundo de tijolo, entre aspas, né, a inflação ela fica embutida no imóvel e você vai ver essa inflação, você vai receber essa inflação quando for vendido esse imóvel entre parentes. Então essa é a diferença muito grande dos fundos de papéis para os fundos de tijolos. Esse é um fundo imobiliário que eu acho muito interessante e o próximo fundo imobiliário de papel que a gente vai falar é o REC R11, que também é um fundo de papel de recebíveis imobiliários. Hoje ele está com um desconto de praticamente 9%. Liquidez diária também é uma liquidez relevante de 3,5 milhões. E se a gente rodar aqui embaixo, a gente consegue ver que esse fundo nos últimos 5 anos ele distribuiu 12,26%, bacana o dividendo médio, e o dividendo atual em 11,92%. A gente pode perceber que ele tem uma variação um pouquinho maior aqui nos dividendos, mas ele é um fundo que entregou nos últimos 5 anos 12,26% e também está ganhando aí do MXRF11 nos últimos 5 anos. Esse fundo imobiliário ele tem em torno de 75% de CRIs indexados ao IPCA e 20% indexados ao CDI. Então ele tem um pouquinho também de CDI e aí com a queda do IPCA e a queda do CDI ele tende a pagar um pouquinho mais de dividendos, mas é como eu já falei, né, o ciclo começa a inverter, as pessoas começam a comprar mais fundos imobiliários, então esses caras aqui tendem a subir mais a cotação. Lembrando que é muito importante você sempre diversificar sua carteira. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, estou mostrando 2 fundos imobiliários alternativos do MXRF11 que você possa estudar aí e ver se faz sentido para você. Agora, se você quiser ter um acompanhamento de um profissional, o link está na descrição, é só você mandar uma mensagem que eu estou à disposição para te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal que a gente traz conteúdos toda semana aqui sobre investimentos e comenta aqui embaixo o que você achou desses 2 fundos imobiliários que eu mostrei e você já investe em MXRF11. Eu continuo investindo em MXRF11, acredito muito nesse ativo, gosto muito, só que nesse momento ele está com um preço acima, para mim não faz nenhum sentido. Comenta aqui embaixo o que você achou. Até o próximo vídeo, tamo junto.